Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDCT propõe. Um link entre os trabalhadores, entre o sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como um sentido, com uma prestação de serviços à população, no mais eficaz sentido funcional desta comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica que é a internet, porque a internet não tem fronteiras, e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Este é o Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. A editorialista, a minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gilo Genaro, convidando você para estar conosco e com o nosso convidado aqui, o Rafael Prado. Ele que é técnico de operação na refinaria Henrique Lage, formado em administração de empresas e também bacharel em direito. O Rafael Prado, ele trabalha no mesmo setor aonde o José Luiz Belloni perdeu a vida tentando salvar os seus companheiros num acidente que marcou a vida do povo do Vale do Paraíba, em especial dos petroleiros. E por falar de petroleiros, o Rafael Prado, ele é da oposição do sindicato, oposição petroleira. É esse o dado que a gente pode informar, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos ouvintes da Web Rádio CT, a todos os companheiros do SINDCT, a base do SINDCT. Obrigado pela oportunidade. Apenas uma pequena correção. Qual é? Eu sou bacharel em administração de empresas, ainda estudante de direito, ainda não me formei. Já é um quase doutor, não é? Falta um pouco ainda, estou no segundo ano. Como diz aquela humorista, dinheiro tem, só lhe falta o glamour, não é? O DRzinho para... Já é bacharel em direito? Não, bacharel em administração de empresas, estudante de direito, segundo ano. Já é segundo. Quer dizer, para estar lá na Petrobras, isso mostra que você está vislumbrando um futuro muito grande para a Petrobras, não é? Ah, sim. A gente vai se capacitando, né? Para além da Petrobras também, né? O movimento sindical exige muito, né, de quem participa. Fazer as lutas do conjunto da classe trabalhadora demanda muito estudo, muito preparo, né? Tem que se preparar. Sim, o trabalhador, para participar dos debates da sociedade, precisa se preparar. Não basta ir, como diz no popular, ir no canto do canário, né? Ah, com certeza. Rafael, você é da oposição petroleira, esse é o nome? Sim. Eu fiz a disputa com o companheiro Ademir, né, que esteve aqui na segunda-feira, né? Aqui conosco. Acompanhei a entrevista. Fizemos a disputa, a nossa chapa fez a disputa pelo campo da CUT. Você já disputou a última eleição? Sim. Nós montamos uma chapa pelo campo da CUT, né, no movimento sindical. Uma eleição muito boa, foi muito limpa. Os companheiros ganharam. A base petroleira de São José dos Campos tem uma tradição muito boa de realizar eleições limpas, a lisura do processo é garantida. A CUT esteve presente. Agora, o Ademir, que é o atual presidente, está no 3º ou 4º mandato, ele não está com nenhuma central, e isso não é ruim para a categoria? Eu tenho a visão que sim, ninguém fazer a luta de forma isolada é muito difícil, você tem que seguir alguma linha política, né? Definir, né?
as suas estratégias, que o conjunto da classe trabalhadora é um só. Você precisa se unir a outros companheiros. Por exemplo, na nossa eleição, vários sindicatos nos ajudaram durante a campanha. De quanto tempo de mandato? São 3 anos cada mandato. São 3 anos. Sim. Nesse caso, a Chapa 1, o Ademir, ele está já há 12 anos. 12 anos. E não é ruim isso, essa continuidade de comando? A gente entende que sim. A gente acredita que é importante você ter uma mudança na diretoria do sindicato, né? Mas principalmente uma oxigenação. Principalmente você trazer novas ideias, né? E esse fato do sindicato estar isolado hoje é muito complicado. Eu acredito que São José dos Campos acaba ficando afastado da conjuntura nacional da categoria petroleira, porque a nossa categoria também, assim como os companheiros do CT, a amplitude dela é nacional, né? Exatamente. Nossos acordos coletivos são fechados de maneira única. É um único acordo coletivo para todos os trabalhadores do Brasil. No caso, hoje, quantos funcionários tem a Petrobras aqui no Vale, que tem direito a voto e tal? É só Henrique Lage que tem? Tem um terminal de gás em Taubaté também, mas são poucos companheiros. Eu não saberia dizer o dado correto. O Ademir, acho que ele tem essa informação. Ele poderia ter mais. Sim. Mas é fácil de saber. Na última eleição, foi quantos votos a quanto? Você tem ideia? Faz um tempo já, eu não teria informação agora, mas a base toda são filiados, acho que aproximadamente 1.000 companheiros, não entre ativa e aposentado. Entre aposentados, o aposentado tem o mesmo direito sim. Do funcionário ativo? Sim. Quanto por cento foi a diferença entre a Chapa 2? Foram só 2 chapas? Foram 3 chapas. Foram 3 chapas? Sim. A gente fez a disputa na base, foi muito equilibrada entre os companheiros da ativa, né? Eu acho que chegou a ter uma diferença de 20 votos entre a nossa chapa, que ficou em segundo lugar, e a chapa vencedora. Mas apenas 20 votos? Isso na ativa. Aí no aposentado, ele abre uma boa vantagem, porque é complicadíssimo para a gente que está fora, né, ter acesso a esses companheiros, né? E aí muda. E foi onde venceu a eleição ainda em primeiro turno, com 50%, 51%, não me recordo. Até porque foram 3 chapas. Sim. Que, no caso da Chapa 1, é melhor que tenha mais chapas, porque ele tem a garantia dos aposentados que pode sustentar a eleição, né? Corre toda a sorte de estratégia e tática, né, durante a eleição aí. Mas o povo hoje já mudou muito em relação... A gente vê aí muita gente que estava eleito. No caso de São José dos Campos, nós temos caso não na política sindical, mas na política partidária. Nós tínhamos candidatos aqui em São José que estava realmente eleito ou eleita. E o resultado foi completamente diferente. Você acredita que de 2013, das manifestações de 2013 para cá, mudou a mentalidade do povo em relação a quem se perpetua ou não no poder, ou Rafael? Sobre esse assunto de continuidade, eu acho que é difícil estabelecer uma regra geral, né? Por exemplo, a gente acabou de ter a reeleição da companheira Dilma, né? Eu sou também militante do PT, né? Para o 4º mandato, né? E se a gente for defender que precisa ter uma alternância a partir apenas de trocar o grupo, fica difícil, né? A gente vai soar incoerente, né? Sentido. Então, eu acho que é caso a caso, né? Eu acho que a gente precisa saber se esgotou ou não o tempo daquele grupo que está no poder para a gente poder... E o plano de cada um. Bom, o plano da esquerda brasileira foi o melhor dos planos, até porque nós tivemos paz e segurança entre ricos e pobres. O rico manteve o seu ganho e o pobre deixou de ser pobre, porque nós tivemos aí, durante o governo do presidente Lula e mais da presidente Dilma, a saída da linha de pobreza, que foi uma conquista para o povo em geral. Sim. A gente entende, né, que houve digamos assim, uma política de conciliação de classes desde o governo Dilma, passando pelo primeiro mandato da presidente Dilma, muito beneficiada também pelo ciclo de expansão da economia global. Então todo mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou. Chegou. Mas agora, eu acho que o capitalismo desenvolvido está em crise, chegamos a um impasse histórico. Agora precisamos resolver como o Brasil se insere nessa conjuntura, né? Olha, a rádio web do CT e a internet, ela não tem fronteiras. Então, o presidente Ivanil, mais o nosso diretor de comunicação, o Gino Genaro,
tem aberto os microfones para que a população pudesse falar. E tem chegado aos quatro cantos do Brasil a informação, o entretenimento, a comunicação, as entrevistas das pessoas. Essa semana aí nós vimos uma reportagem de um brasileiro que mora nos Estados Unidos, e ele dizia o seguinte, tá? Até no YouTube, ele dizia o seguinte, que ele estava na Flórida junto com vários brasileiros. E aí a Flórida estava muito cara, estava muito difícil e tal, e acabou que saiu todo mundo voltando para o Brasil. Daí quando entrou o Barack Obama, melhorou lá a situação e tal, e aí saiu daquele marasmo. Aqui no Brasil, estava todo mundo bem. Aí quando deu uma dificuldade aí financeira que está o país, tem muita gente falando em impeachment da presidente Dilma. Mas só que lá, o brasileiro não falou em impeachment de presidente nenhum. Você acha que tem que mudar a mentalidade de comunicação? Acho que essa questão do impeachment aí, eu acho que o povo ainda não tem muita consciência da amplitude e da complexidade e quais são as forças envolvidas dentro de um processo de impeachment. O processo de impeachment agora não faria bem para ninguém. Acho que tem gente que pensa que, a partir do processo de impeachment, o pessoal vai empossar o candidato derrotado nas eleições de outubro. Exatamente, exato. Não é a falta de comunicação, até porque a imprensa, a mídia em si, ela está só de um lado. Com certeza. A velha imprensa, né? Essa aqui no... A velha imprensa. Ela tem lado. Até o pessoal se eu não me engano, é da UERJ, né? Fez um manchetômetro durante a eleição e parece que continuou no pós-eleição, que é um abismo a diferença de tratamento entre os campos políticos. Nós falamos sobre a Universidade do Rio de Janeiro, que fez o manchetômetro. Eles procuraram ver em todos os canais de TV, jornais e tal. As manchetes eram todas contra o PT, no caso. É uma tática, né? Você oferece um inimigo único para você manipular a massa, né? O PT é o problema. Então, se você tirar o PT, você resolve todos os problemas do Brasil, né? Assim, por exemplo, apresentar a eleição do Eduardo Cunha como solução contra a corrupção. Veja, e depois a gente Eduardo Cunha contra a corrupção, né? Exatamente. E aí foi ver, quer dizer... Tem algo de estranho nisso. O Congresso ficou, agora, com essa eleição, ficou alijado, né? Porque daí fica dando tiro no próprio pé. O Rafael Prado, mas a gente está tentando expandir o assunto, sim. Mas o grande problema de hoje é a Petrobras. Sim. O que você está vendo dessas manchetes aí da Petrobras brasileira? A Petrobras, como você bem falou, a Petrobras brasileira é a grande pedra no caminho do capital estrangeiro, né? A Petrobras que dá certo impede toda sorte de negócios e principalmente é a inimiga de quem trabalha contra o desenvolvimento do Brasil, né? Por exemplo, essa Operação Lava Jato. Você já chegou a ver, Paulo? O Ministério Público fez um site oficial da Operação Lava Jato, onde está muito claro lá. O problema da Operação Lava Jato é o cartel das empreiteiras. A Petrobras é mais uma vítima desse cartel. Alguns diretores, ex-diretores, né, que já estão fora da companhia desde 2011, 2012. Que foram tirados agora também ex-presidente Graça Foster. Mas a narrativa da mídia coincide de maneira até engraçada com a tese de defesa dos advogados das empreiteiras. Então parece assim, traçaram uma estratégia, vão vender a Petrobras, oferecem a Petrobras no sacrifício para manter o cartel intocado. Quando o grande problema abordado pela Operação Lava Jato é esse... São as empreiteiras. Esse problema, e não a Petrobras. Exatamente. Porque a Petrobras, Paulo, se você vai ver, ela está batendo recorde de produção de petróleo, ela bate recorde de refino de barris. O pré-sal já é uma realidade. O pré-sal produz 700 mil barris dia, cara. Para você ter uma ideia, a produção total é de 2 milhões e 700 mil barris. Então o pré-sal está sendo incremento, além de estar compensando a perda que você tem em campos maduros e acrescendo a produção de petróleo no Brasil. Além da política de conteúdo nacional, que é extremamente difícil para esses caras compreenderem, porque você compra aqui no Brasil, você desenvolve toda a cadeia de produção de fornecedores para tocar o setor petróleo,
E você acaba pagando um pouco mais caro, óbvio, você tem que desenvolver tudo. Alguns países já têm expertise, você está desenvolvendo. Nós temos, por exemplo, o paradigma da indústria naval. A partir disso, a gente retomou toda a indústria naval, que em 2002, a indústria naval praticamente não existia mais no Brasil. Empregava 2.000 pessoas apenas. Nós chegamos agora com 80 mil empregados, estaleiros produzindo todas as encomendas da Petrobras e do seu braço logístico, a Transpetro. Mas o que é que está faltando para o governo falar essas coisas que você está vivenciando e que a gente pode notar que é uma realidade? Por exemplo, Operação Lava Jato é contra as empreiteiras. E também a questão dos diretores da Petrobras, óbvio, tem alguma coisa aí. Que foram corrompidos ou são corruptos e tal, o que aconteceu. Mas está mostrando o seguinte, estão querendo vender a Petrobras, mas só que você fala daqui a pouquinho, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com o Rafael Prado. O Rafael era da oposição petroleira aqui em São José dos Campos, ele atua na refinaria Henrique Lage aqui em São José dos Campos, ele é bacharel em administração de empresas e estudante de direito também, já foi candidato na Chapa 2, Chapa 2 ou 3? Da Chapa 3. E agora vai tentar o quê? Chapa 2? Não, é muito cedo para dizer como vai ser a conjuntura da... Vai ter a chapa. Vai ter a disputa. É aquele que sair primeiro. Já, de volta, Rafael Prado aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Rafael Prado, ele é da oposição petroleira aqui da cidade de São José dos Campos. Agora, vocês atuam, o Rafael, apenas na refinaria Henrique Lage e em Taubaté? No teu caso, sim, eu apenas na refinaria Henrique Lage. Taubaté é outro setor. A minha atuação se dá apenas na refinaria Henrique Lage. Você trabalhou com o José Luiz Belloni? Sim. Vocês eram companheiros de... Sim, de setor. Mas no dia fatídico que houve o acidente lá, que houve a explosão na refinaria, num setor da refinaria, você não estava? Não estava. Era seu dia de folga? Eu estava meu dia de folga. Você um dia, ele outro? Não, ele estava deslocado para regime administrativo, né? Eu faço turno, tenho toda uma tabela lá que segue uma relação de trabalha 3, folga 2, tem tudo, é diferenciado. Então, mas no dia do acidente... Eu estava em casa. Mas você não estaria no local, ou estaria? Não, sim, a gente atua. É que ele estava trabalhando num serviço que não é rotineiro, né? Era de liberação de equipamentos. Então, a questão do acidente
Tem a ver com essa disputa capital-trabalho, né? A urgência do capital por fazer as coisas de maneira mais depressa, né? E a gente aqui no movimento sindical lutando pela vida dos companheiros, lutando por mais segurança. Faz parte do... Ô, Rafael, agora eu gostaria de voltar na questão da Operação Lava Jato, que você explanou muito bem. A Operação Lava Jato é uma operação contra as empreiteiras que trabalham na Petrobras e que está tendo uma campanha aí de mídia para se deteriorar o capital da Petrobras. Com certeza. Para tentar vender ela para o capital privado, é isso? Eu não consigo entender essa lógica. Eles apresentam a solução para a Petrobras é privatizar. E as empreiteiras é estatizar? Porque as empreiteiras montaram um cartel, são empresas privadas. Se você tem problema de corrupção numa estatal, a solução é privatizar, o contrário não vale? Que porque não tem a mínima lógica você dizer isso sobre a Petrobras. Até porque, se você vai ver, por exemplo, a delação premiada desse ex-gerente Pedro Barusco, ele apresentou uma planilha que parece que a propina era de 1 ou 2% em cada contrato. Uhum. Mas ele era o responsável por esses contratos, né? E esses pagamentos, da forma como ele apresentou, que ele relata todo o modus operandi, de como ele recebia, qual a conta no exterior. Ele até cita o ex-diretor Renato Duque também, né? São todas operações realizadas externamente à companhia. A companhia foi vítima de um diretor que se corrompeu a partir da relação com esse cartel de empreiteiras. Vai ser preciso a gente ver, ao final dessa Operação Lava Jato, se o problema é a Petrobras, como a mídia está apresentando, nessa narrativa, essa sanha privatista, né, da direita brasileira, que isso aí não passa. Os caras vêm, viram e mexem, voltam com essa campanha contra a Petrobras, né, isso desde quando ela foi criada pelo presidente Getúlio Vargas, né? A gente vai precisar saber, no final, as conclusões da Operação Lava Jato. Era a Petrobras o problema? Será que é só na Petrobras? E esse cartel de empreiteiros não atua em lugar nenhum mais. Essas empreiteiras estão com obra para todo mundo, tudo quanto é governo, estadual, municipal. Será que é só a Petrobras que foi vítima disso? E é a Petrobras o problema? Será que você vender a Petrobras? Está sendo colocado como o problema é a Petrobras, a roubalheira é na Petrobras. Quer dizer, não é a roubalheira na Petrobras, e sim estão roubando a Petrobras. Sim, até porque a Petrobras apresenta... que crise que a Petrobras está vivendo? A produção vai bem, o refino vai bem. A Petrobras apresenta excelentes resultados operacionais, gera emprego, desenvolvimento para o Brasil. Será que faz sentido a gente batalhar contra a nossa principal empresa? Ou é melhor que a gente entenda o problema da corrupção de maneira sistêmica e combata a corrupção sem essa fulanização da corrupção, né? Eu acho que é questão... Olha, essa investigação, o Rafael, que é o maior esquema de corrupção da história do país, né? Ele estava se aproximando de um momento decisivo. Aí o delator dessa chamado Petrolão, o Paulo Roberto Costa, ele inclusive já havia admitido que os contratos da Petrobras eram superfaturados para enriquecer os servidores corruptos e abastecer o cofre dos principais partidos da base governista. Quer dizer, o delator está mostrando que o crime compensa, porque delatando, sendo um delator, ele vai... Tem até um nome para isso, né? Delação premiada. Delação premiada. Então, ele está mostrando que o crime compensa, porque ele fala que os contratos eram superfaturados para enriquecer os servidores corruptos e não os servidores da Petrobras. Eu não sei dizer se é o maior escândalo, né? Por exemplo, esse juiz Moro e o mesmo Doleiro e o CEF, eles são os mesmos do caso Banestado, lá nos anos 90, das contas CC5, que desviaram bilhões para o exterior. Só que, à época, o Procurador-Geral da República não tocou, né? Não sei. Talvez as instituições no Brasil não funcionassem tanto quanto hoje, né?
Mas então eu não sei dizer para você se é o maior. Pelo menos é o que a gente está tendo mais eficiência no combate à corrupção. Agora, isso aí está dando um start nos trabalhadores da Petrobras. Quem está tendo o reflexo para os trabalhadores, principalmente terceirizados. A Petrobras hoje ela tem cerca de 85 mil trabalhadores próprios e gera mais 300 mil indiretos, são os terceirizados. Está tendo um problema gigantesco para esses trabalhadores, porque com a paralisação de obras, por falta de pagamento, estão sendo dispensados pelas terceirizadas, pelas empreiteiras que estão quebrando. É o outro aspecto da Lava Jato que a gente precisa abordar, porque será que é interessante para o país que você paralise essas obras, ou é melhor que você chegue, coloque um ponto final nessa corrupção e, a partir daí, você coloque com uma lupa nos novos contratos, mas mantenha a economia gerando, porque o conjunto da classe trabalhadora não tem... O que ela tem a ver com esses diretores que toparam se corromper? Ela vai pagar esse preço? Esse juiz Moro, assim, eu discordo, ele fez uma solicitação para o Ministério Público para suspender todos os contratos da Petrobras com essas empreiteiras. Bom, aí não só com a Petrobras, né, mas também dos governos com as empreiteiras. Então para o Brasil para ele? Ele quer parar o Brasil, é isso? Você entendeu? Foi infeliz. Né? É complicado. O conjunto da classe trabalhadora não pode pagar esse preço. Agora, o mesmo juiz, ele mostrou que ali 48 obras de artes apreendidas na nona fase da Operação Lava Jato, que foram agora para o Museu Oscar Niemeyer, né? Acho que foi ontem mesmo, ou hoje, que vai para o museu. Nessa operação, na nona operação, tinha quadros dos artistas, né? dos pintores, o Amilcar de Castro, do Salvador Dalí, do Pedro Mota, da Vicky Muniz, do Miguel Rio Branco, do Sérgio Sister, do Romero Brito, que é um fenômeno lá em Miami, e entre outros também. Quer dizer, o sujeito, a turminha, eles roubavam de tudo lá, né? E comprava quadro, vendia, revendia. Você acredita que a partir de agora dá uma parada com isso, que vai ter uma fiscalização maior, ou eles temerão mais ir para a cadeia? Não só na Petrobras, né, mas eu acho que o Brasil, dos últimos anos, tem mostrado um avanço no combate à corrupção. Né? Eu acho que até na entrevista de segunda-feira com os companheiros da direção do sindicato, vocês abordaram até uma coluna do Ricardo Sendler, né? O Tucano, que nunca se roubou tão pouco, acho que o presidente até citou. Acho que ali está bem claro. A gente não pode perder de vista que o Brasil está combatendo a corrupção. Não é que ele está se tornando mais corrupto. Ou a gente vai partir de uma lógica de que a classe política brasileira não se corrompia antes do combate à corrupção? Quer dizer, está se combatendo mais. Com certeza, isso eu não tenho dúvidas. As operações são mais de 2.000 operações da Polícia Federal. Se você imaginar que a mídia vende, né? A velha imprensa vende que a corrupção nasceu em 2003, né? Coincidentemente, quando o PT assumiu o governo. Né? Então, o Brasil, antes de 2003, era um país... acima de qualquer suspeito. A utopia da ausência de corrupção, eu acho difícil isso. Você acha que a mídia brasileira, ela está... Por exemplo, todo mundo se fiscaliza todo mundo. Sim. E a mídia fiscaliza... Ninguém fiscaliza a mídia, né? Ela fiscaliza todo mundo fiscaliza todo mundo, a mídia fiscaliza todo mundo, agora não tem quem fiscalize a mídia. Tem um vácuo legal aí, o Brasil precisa regulamentar essa mídia. Como a presidenta Dilma falou na campanha, a gente precisa fazer regulação da mídia. Isso não tem a ver com cerceamento de liberdade de expressão alguma. O Reino Unido fez regulação da mídia. Todos os países desenvolvidos têm leis para regulamentar a mídia. Mas aqui a mídia, para defender seu privilégio, ela funda o país na lama. Se for preciso, ela faz isso. Você chega a imaginar que foi só a presidenta falar em regulação da mídia? Vieram... Aí virou todo mundo... Vieram para a guerra, com certeza. Com certeza. É difícil, vai ser difícil fazer. A gente precisa da sociedade indo nas ruas pedindo. Não só a regulação da mídia, né, mas todas as reformas estruturais que o Brasil precisa, além do mais, com esse novo Congresso, né?
dito mais conservadores desde a redemocratização, né? Se o povo não, sem pressão social, a gente não vai avançar, sob uma ótica progressista, né? Agora, é uma situação que só o povo na rua. Ah, com certeza, pressão social. Está faltando líder, está faltando liderança no Brasil para poder conduzir esse povo? Ah, é difícil dizer, né? Isso aí é uma questão muito complexa para a gente encerrar aqui, né? Em uma ou duas frases. Isso aí o debate na esquerda é muito, muito plural, cara. Se você for acompanhar o espectro político, eu falo do espectro político da esquerda, que é onde eu milito, né? Eu participo. Ele é muito plural, acho que tem muitas ideias aí. Difícil é você conseguir espaço, né? Seja na política institucional, seja porque você tem todas as forças repressoras do Estado, né? Você coloca professor, vai fazer greve, apanha da polícia aqui em São Paulo. E onde já se viu isso? Qual sociedade a gente está querendo construir com isso? Os professores estiveram aqui, estão para parar aqui no estado de São Paulo. No Paraná, em Curitiba, já pararam. A rede estadual. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com o Rafael Prado aqui na Rádio CT. Olha, a internet não tem fronteiras e é por isso que nós estamos chegando nos 4 cantos do mundo e já chegando aqui na tela do meu computador. Ô, Rafael, aonde é que estão te ouvindo agora? Daqui a pouquinho você volta a falar e vamos falar do preço da gasolina. Dá para entender por que a gasolina está nesse preço? Você sabe por quê ou não? Sim. Então vamos falar daqui a pouco com o Rafael Prado, ele que é da oposição petroleira aqui da refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o Rafael Prado, que ele é da oposição petroleira aqui da cidade de São José dos Campos e vem aqui, inclusive, lançando já de antemão a sua candidatura. Está lançando a candidatura, Não, Rafael? não, de forma alguma, fala isso aí. Não. Depende de uma chapa para
concorrer a eleições sindicais, isso depende de vários braços, né? Eu estou disposto a construir uma chapa para a próxima eleição. Você está pronto? Sim, com certeza. Mas depende de mais companheiros, né? Uma chapa são várias pessoas. Você disputou uma eleição? Uma eleição. Antes de você lembra quem foi que disputou? Algum colega seu ou não? Ah, sim. Eu também participei de outra chapa antes, né? Companheiro Hilário montou a chapa. Tem o companheiro Laurentino. Sempre eu disputo com o Ademir, né? O Ademir já está há 4 anos. Sempre 4 mandatos com o Ademir, né? O Laurentino, bem sucedido nas eleições. O Laurentino é bastante articulado aí no meio da imprensa e tal. Está sumido o Laurentino. Eu acho que ele não está mais aqui na refinaria, né? Ele deixou. Foi transferido para outro local. Planta, sim. Muito bem. Ô, Rafael, eu quero registrar aqui quem é que está nos ouvindo e te ouvindo também. E queremos mandar um alô aqui para os cientistas e os funcionários do INPE e do DCTA aqui em São José dos Campos. Lembrando que no INPE agora nós temos um tecnologista sênior, o Emanuel. Ah, é? Está te ouvindo lá também. O ex-prefeito? O ex-prefeito. Ele é tecnologista sênior, que filiado ao SINDCT também. Está te ouvindo lá. Eu não me recordava disso. Tá aí. Tecnologista sênior, viu? CPTEC de Cachoeira Paulista também nos ouve nesse momento, ouvindo o Rafael Prado, CTI de Campinas, lá que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. Em Natal, no Rio Grande do Norte, CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, também ouvindo esse bate-papo com essa jovem promessa da política sindical, que é o Rafael Prado. CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, nos acompanha pela internet. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, os universitários lá, muitos deles, infelizmente, 249 tiveram a vida ceifada naquele triste acidente da Boate Kiss, mas lá no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, computador ligado aqui na Rádio CT. E nos ouve também os funcionários do INPE da Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, aqui com nome e endereço mandaram para a gente aqui, Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso, ouvindo o bate-papo aqui com Rafael Prado. É muita gente. Né? Muito alcance, o alcance é muito grande, né? Internet não tem fronteira, isso é bom, né? Isso é muito bom. Que bacana você estar. E o que você acha desse povo todo te ouvindo nesse momento? É até um desafio, né? Tocar agora nesse assunto complicado, que é o preço da gasolina, né? Para tanta gente. Exatamente. Por que a gasolina está nesse preço? O que é? Você que trabalha dentro da refinaria aqui, Henrique Lage, aqui em São José, eu vou te fazer uma pergunta, porque o litro da água mineral nas lojas de conveniência, em postos de combustível, está mais caro do que o da gasolina, pela falta d'água. Mas veja, você paga 250 ml, você paga R$2. 1 litro de água mineral, então são R$8. Mas a gasolina já passou dos 3. A gasolina, ela traz... É bastante... A relação dela com a sociedade é bem complicada, né? Porque você movimenta tudo a partir dos derivados de petróleo, né? Então, você sobe o preço da gasolina, você vai subir várias coisas, né? Mas tem uma confusão nesse último reajuste. Qual que eu tenho notado. Tivemos um reajuste que foi de natureza fiscal. O governo retornou com a cobrança da CID e fez um reajuste nos demais impostos federais, que nada tem a ver com a Petrobras. Eu ouvi de muitas pessoas que esse reajuste foi para pagar a conta de algum problema financeiro da Petrobras. Que a corrupção trouxe. Mas não tem, a Petrobras, dessa vez, ela não tem nada esse reajuste não vai repassar. O que se fala na boca pequena, eles roubam lá na Petrobras e a gente tem que pagar a conta? Não foi. Não é nada disso? Não, essa questão da precificação da gasolina no Brasil, ela precisa ser colocada numa perspectiva de tempo maior. Por exemplo, nós temos a política de reajuste de médio e longo prazo. Uhum. O preço do barril de petróleo sobe, a gente não sobe a gasolina. O preço do barril de petróleo desce, você também acaba não baixando. Isso no curto prazo. O que acontece?
O preço do barril de petróleo, ele depende de vários fatores, né? O petróleo, vocês abordaram bastante segunda-feira a questão da geopolítica global, que o petróleo é o ouro negro, como vocês bem falaram, né? São guerras, são estratégias. Por exemplo, hoje nós temos a OPEP decidindo não baixar a produção para manter o barril num patamar mais baixo, o preço. Aí você tem toda a sorte de análise. Você pode falar que é a Arábia Saudita querendo trazer problemas para essas produções, campo de produção mais complicados, por exemplo, o óleo de xisto nos Estados Unidos, vai trazer problema fiscal para a Venezuela, que depende de 96% das contas da Venezuela, você fecha com petróleo, Irã, Rússia, daí a gente podia ir longe nisso. Mas aqui no Brasil, voltando para o nosso problema, em 2005, foi o primeiro movimento que a gente pode, salvo melhor engano, foi o primeiro movimento que a OPEP fez para aumentar o preço do barril. Você fecha a torneira e o preço mudou de patamar de $30 o barril para 100. Nós não tivemos um reajuste da gasolina no Brasil. Mesmo a OPEP tendo subido o preço, 70% mais ou menos. Sua matéria-prima se valorizou mais que o triplo, né? E você não subiu. Até agora, com essa inclusão social, mais pessoas estão consumindo gasolina no Brasil, estão consumindo mais gasolina. A Petrobras estava num impasse. Por quê? Ela não dava conta de produzir toda a gasolina que o Brasil necessita e buscava no mercado externo. Então ela comprava a gasolina mais cara lá fora e acabava vendendo mais barato aqui no Brasil. Então ela acomodava um prejuízo nas suas contas. Isso vem, eu acho que nos últimos 5, 6 anos, para não repassar para o consumidor. Então, se você for pegar o preço da gasolina agora, o barril caiu, você também não pode baixar o preço da gasolina, porque você precisa equilibrar. Até porque eu acho que esse barril de petróleo nesse patamar de $55, $60, eu acho que não fica muito tempo. Bom, são de $55 a $60 o barril. O barril de quantos litros? Tem ideia ou não? O barril, nossa, não me lembro agora. Negócio. Olha, vamos procurar saber, porque fala-se muito o barril. Agora, quantos litros é gasolina ou é petróleo o barril? Não, a gente está falando do preço da matéria-prima, né? Uhum. Agora, a questão do preço da gasolina, esse reajuste de natureza fiscal que eu estava falando, não tem a ver... É importante separar a Petrobras desse reajuste. Isso aí tem a ver com o pacote de ajuste fiscal que esse segundo governo Dilma lançou logo no início. Mas também uma coisa que o pessoal precisa saber é que a composição do preço da gasolina, existem, por exemplo, o maior vilão do preço da gasolina é o ICMS, que é estadual. Nada tem que ver com o governo federal ou a Petrobras. Ele é, em média, no Brasil, 28%. Isso, 28%? 28%. Então, você acaba, né, o pessoal escolhendo a Petrobras como vilã do preço da gasolina, quando na verdade não é. Pelo contrário, nos últimos anos a Petrobras poupou o Brasil, a sociedade brasileira, de pagar um preço mais alto na gasolina. E isso só é possível numa empresa estatal. Fosse uma empresa privada, lá em 2005, quando o barril de petróleo foi de $30 para $100, provavelmente o patamar de preço da gasolina no Brasil teria das alturas. Olha, a nossa editorialista, a Shirley Marciano, está nos informando aqui que um barril de petróleo ele acomoda 159 litros. 159 litros de petróleo. Tinha me esquecido do dado. E uma tonelada, a Shirley avisa aqui que uma tonelada é cerca de 7,5 barris, que corresponde a uma tonelada, dependendo, porém, disse ela aqui, da densidade do petróleo, né, ou do derivado de petróleo. Então, hoje, o barril de petróleo está custando $50? Eu acho que está no patamar de $55. Hoje eu não vi a cotação, mas é por aí. Tá nessa. Chegou a $40, mas já subiu um pouco, já está em $50 e tantos. $50 por 159 litros. 159 litros. Agora, e para trazer para cá, quer dizer, é o mais caro. Não, né? A gente produz, até o pré-sal, por exemplo, você citou a densidade, né, questão, o grau API do petróleo que chama, né? O pré-sal, ele está nos fornecendo um petróleo leve que o Brasil não tinha anteriormente. A gente sempre precisava fazer uma mistura comprando petróleo dos outros. Com a produção do pré-sal, a gente também agora tem o petróleo leve. O petróleo do pós-sal, que é o da Bacia de Campos, o que a gente já produzia, ele é mais pesado. Então a gente faz um blending para conseguir
o melhor refino, a produção de derivados de petróleo. Então a nós melhor temos produção de derivados. o pré-sal e o pós-sal. Sim. O pré-sal, inclusive a Petrobras vai ser, me fugiu agora o nome da instituição, eles chamam de Oscar da produção offshore de petróleo, ela vai ser premiada pela terceira vez pelas novas tecnologias que a Petrobras desenvolveu para a produção de petróleo no pré-sal. Veja, uma empresa genuinamente brasileira sendo homenageada no exterior, nos Estados Unidos, no que eles chamam de Oscar da produção offshore, pelas novas tecnologias que o Brasil produziu. É uma vitória de toda a sociedade brasileira. Olha, o ponto alto disso tudo que a gente vê que os funcionários da Petrobras, no caso o Rafael, que responde lá pelos seus companheiros, o Rafael é do setor... Como é o nome do setor lá? Eu sou do setor de transferência e estocagem, é o responsável por recebimento de petróleo, movimentação de cargas internamente e expedição de produtos. E você e mais quantos companheiros lá? Apenas no setor ou na no teu setor? Toda? Exato. São cerca de 60. 60? 60, até um pouco mais, eu acho. Olha, o bonito de tudo isso é que a maneira com que vocês estão defendendo a Petrobras, dado essa... Sim, a gente precisa fazer a divisão, né? A gente faz a luta sindical por melhores condições de trabalho, posicionar a opinião do trabalhador dentro da conjuntura, mas essa questão da política, dos ataques que a Petrobras sofre, ela precisa estar na agenda do conjunto da classe trabalhadora. Bacana. Então, nós vamos para mais um intervalo e a gente volta já para falar de política sindical. Para encerrar essa conversa com o Rafael Prado, ele que é... Qual é o setor? Da transferência e estocagem da refinaria. Estocagem. Ele é o da oposição petroleira. Um instante só, a gente volta já aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. Evite choques elétricos. O quadro de luz deve estar em locais ventilados e de fácil acesso, longe de botijões de gás. Use também circuitos separados para iluminação e tomadas. Quando for trocar uma lâmpada, desligue o disjuntor. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciências e tecnologia do setor aeroespacial. Então, para finalizar esse assunto e abrir um outro, a gente tentar fechar as contas do mês passado em questão da gasolina, agora estamos pagando 22 centavos a mais pelo litro da gasolina, mais ou menos, né? É um exercício. Acho que a média ficou nisso, né? Estamos se falando, tá muito caro. Não, subiu 20 centavos, né? Se você for colocar
gasolina, comparar com os outros países, né? Até tem um site da Bloomberg que faz essa comparação todo semestre. O Brasil vai estar 30º qualquer coisa. Aí tem esse mito da gasolina mais cara do mundo, né? É falso isso. Isso aí é uma coisa que não corresponde à realidade. Bom, alguns postos de combustíveis chegou a fazer uma variação aí de 29 centavos e tal no preço da gasolina, que ainda está barato pelo que é pago pelo barril. Sim. Não, hoje, a atual conjuntura, você teve uma queda de preços da gasolina no mundo, por conta do barril ter caído. Inclusive, todas as grandes companhias produtoras de petróleo tiveram quedas gigantescas no seu lucro. Eu acho que somadas as grandes companhias lucraram apenas 19 bilhões de dólares em 2014. Ô, Rafael, é uma situação, se a gente for debater... vai longe. E não consegue fechar o assunto. Né? Petróleo é um assunto que você tem conversa para mais de mês aí. Bom, agora, em relação a sua candidatura, vamos falar assim. Não posso falar dessa forma. Você não é um candidato, mas... O sindicalismo é diferente, né? Sindicalismo, até mesmo em partidos, os partidos de base socialista, a construção é sempre coletiva, né? Não existe candidato de si mesmo. Eu estou falando isso porque no meio sindical tem a democracia operária, né? A democracia operária. E tem as decisões da categoria que são tomadas Vocês fazem lá um fórum da categoria? Como é que é? Aqui em São José dos Campos, eu sinto que o debate está meio parado, sabe? Eu acho que a gente precisava, aquilo que a gente abordou, que você abordou no começo da entrevista muito bem, falando que é complicado você estar fora de uma central sindical, né? Porque dentro da central você consegue fazer o debate com várias categorias. Você se dá conta de outras realidades e consegue entender como a sua categoria se relaciona com as outras. E a construção das políticas que você vai tocar no seu sindicato, ela enriquece. Então aqui, como a gente está isolado, faz uns 6, não lembro agora, são 6 ou 7 anos que a gente saiu da CUT. Por isso eu acredito que o debate na nossa base ele está muito pobre, cara. A gente poderia estar fazendo muito mais coisa do que está fazendo hoje. Vocês vão fazer um trabalho de base, fortalecer, apoiar a organização aqui do sindicato aqui, apoiar os novos ativistas que eu acredito que deva ter lá no sindicato dos petroleiros? A partir se a gente conseguir de fato construir uma chapa, né, trazer as várias ideias que estão as várias ideias que estão na base e insatisfeitas com a atual diretoria, se a gente conseguir unir esse pessoal todo, com certeza a proposta é alimentar esse debate. A ideia é a seguinte: hoje em São José dos Campos o debate está muito centralizado, né? É muito tempo no poder, né? E para se sustentar você acaba cerceando algumas questões ali, né? Você fica... E agora, como fazer hoje ainda para tornar o sindicato mais presente na vida dos petroleiros? É difícil, né? A gente está fora da diretoria, isso é uma questão mais de direção, né? Um debate dentro da diretoria. A minha parte agora é tentar construir uma alternativa juntos com os outros companheiros, né? Para a gente ver se consegue elevar o patamar da discussão no Sindipeto São José dos Campos a partir da próxima eleição, né? Aí sim, depois da próxima eleição, caso a nossa chapa saia vitoriosa, a gente pode marcar uma conversa com todos os diretores aí pra gente... Você acha que lá tem essa divisão de categoria? Por exemplo, falta igualdade de direito entre os novos, entre os antigos, entre a ativa, entre os aposentados, entre a Petrobras e entre o setor também? Uma isonomia. Dentro da Petrobras? Isso. A Petrobras tem uma questão muito complicada, porque durante os governos tucanos, ela se apequenou. Foi uma coisa pensada para tentar vender. Acho que até o Ademir abordou a questão das unidades de negócio, ela foi toda pulverizada para realizar uma venda melhor, né? Fazer uma quitanda da nossa Petrobras aí para o capital estrangeiro. A partir disso, ela parou de contratar. Acho que ficou aí houve uma lacuna nas contratações. Então você tem sim uma categoria
de certa forma, dividida, porque o tempo na companhia é muito... Acho que a companhia ficou de 98 ou 2002 sem contratar até... Não, ficou de 92, 98, eu não lembro agora a data correta, mas ela ficou um grande período sem contratação. Então, quando você vem com esse novo contingente, a simetria é clara, né? Alguns petroleiros falam lá de um número lá de salário lá. Tem um projeto lá de 14 vezes 21. Você já ouviu falar sobre isso? Não, 14 por 21 é a relação de trabalho do trabalhador da Petrobras na produção de petróleo offshore. E alguns campos terrestres também que caracteriza essa condição. A questão é, os terceirizados não trabalham com essa relação. Eles trabalham 21 por 21. Então existe uma luta dentro da categoria que é o 14 por 21 para todos. Não só para os trabalhadores da Petrobras, mas também para os terceirizados. Mas é uma discussão muito difícil de se fazer, porque... tem que ser o sindicato para chamar isso aí. Tem que ter o campo político, tem que envolver a questão jurídica, né? Então, é uma luta muito difícil. Então, que está sendo travada. Quem é que tem o 14 por 21? 14 por 21 hoje é apenas o trabalhador da Petrobras, só da Petrobras envolvido na produção offshore, da plataforma. E vocês querem o 14 por 21 para todo mundo? Para todos. Isso é uma bandeira da categoria petroleira. É um pedido de todo mundo. Isso em todos os campos, porque o movimento sindical também tem CTB, você tem SSP com lutas, você tem CUT, você tem até no campo da federação, você tem a Federação Única dos Petroleiros e uma tentativa de construção de uma federação que até o nosso sindicato está, que é a Frente Nacional dos Petroleiros. Isso aí é consenso. A isonomia, o tratamento de trabalhadores próprios terceirizados é consenso no movimento sindical, é uma bandeira de todos, independente do campo, a isonomia de tratamento entre terceirizados e petroleiros. Mas é difícil, é uma questão muito... Juntar tudo isso. Por falar em juntar, o Rafael Prado, as campanhas salariais lá na Petrobras, elas não são unificadas, né? Tem, por exemplo, o setor privado é de uma época, daí o setor de lá de dentro... Assim, até em termos de representação é diferente. Por exemplo, os companheiros da construção civil que representam a maior parte dos terceirizados aqui. Então, agora, o que é unificado são as bases de petroleiros próprios. Aí é um acordo coletivo nacional. Essa discussão... Lógico, todos os sindicatos precisam aprovar, mas o acordo é sempre o mesmo. O acordo é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Não interessa o petroleiro de Manaus ou o petroleiro de São José dos Campos, o acordo é sempre o mesmo. Olha, mandaram um e-mail para cá e perguntar para você sobre a defesa do plano de previdência para todos lá. Está havendo isso? Não, você tem conhecimento? O que teve na categoria foi a questão do fundo de pensão, a reforma do fundo de pensão. Isso foi, acho que meados de 2005. Foi até um dos motivos que teve um racha no movimento sindical. Porque tinha Transpetro e tem a Petrobras? Não. É questão do modo do fundo de pensão, né? Parte do movimento sindical entende que a reforma era necessária e parte entende que não. Aí tem toda sorte de análise, né? Os trabalhadores novos, eles estão inclusos no novo plano, né? Após reforma do fundo de pensão. É uma reforma que teve em quase todas as categorias, né? Agora, o governo tentou criminalizar os movimentos sociais que vão para a porta da fábrica. Existe lá uma... Dentro da Petrobras tem a relação capital-trabalho, né? Não é porque a Petrobras é estatal e o governo, né, está com o Partido dos Trabalhadores, mas a relação lá é aquilo que a gente conhece sempre. A gente faz um movimento pelos trabalhadores, as empresas cumprem o papel delas, né, de defesa do interesse do capital. CUT para você seria a central indicada para dar suporte ao sindicato dos petroleiros? Com certeza. O campo cutista, ele não só acomoda a maior parte dos nossos sindipetros, como a história da maior parte dos sindipetros está dentro do campo cutista. Inclusive, até pela questão... se a gente não sabe, por exemplo, aqui falando sobre o Sindicato de São José dos Campos, a gente não sabe qual linha que a gente está, né, aqui, né? Então, eu acho que seria interessantíssimo a gente voltar para o campo cutista, porque a gente já esteve lá, para se somar aos debates que os companheiros estão fazendo. Aqui nós temos um Sindipetro próximo, aqui é o do Unificado Paulista, muito forte.
a gente poderia voltar para o campo cutista e fazer o debate dentro do campo cutista. Com toda a estrutura. Ah, sim. Agora, seria... a maior central do Brasil, né? Seria, no caso, realizar um amplo debate na categoria sobre esse movimento sindical e sobre o movimento petroleiro, sobre o movimento das centrais? Dá para chamar esse debate? Você usou a palavra... A amplitude do debate no Sindicato São José dos Campos precisa ser aumentada. A gente está muito fechado para essa questão de não ter central. A gente está... o prejuízo é tremendo quando você se isola. Isso é muito claro. É preciso, então, muita conversa, muita saliva. Com certeza. Participar de todos os fóruns possíveis. Bom, divisão de categoria tem lá. Em qual sentido? A categoria dos petroleiros, por exemplo. Um tem mais direito, o outro tem menos. Os antigos funcionários da Petrobras, os mais novos. Quem é que tem mais direito? Que para falar assim, de maneira abstrata fica difícil, mas com certeza, se você for fazer uma análise dentro da realidade de categoria, você vai achar assimetrias entre diferentes parcelas da categoria, né? É algo que o movimento sindical precisa atuar no sentido de corrigir, né? No caso do Sindicato Petroleiro de São José dos Campos, não está nenhuma central sindical? Não há o pensamento deles que eles têm uma independência política e financeira também? Para quem quer fazer luta conjunta, a independência serve para quê? Vai ser independente de quem? Dos outros trabalhadores? Quer dizer, não há sentido. Então. Não há sentido. A política do trabalhador precisa fazer com união. Faz sentido se isolar do resto do conjunto da classe trabalhadora? É verdade. Tá aí, vai ser uma grande briga, então. Com certeza. Daqui para frente. Rafael, quero te agradecer pela presença em nome do SINDCT, te agradecer pela entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço, Paulo, obrigado pelo espaço, contribuir com o debate no conjunto da classe trabalhadora. Obrigado aos companheiros do SINDCT, companheiro Gino. Gino Genaro, nosso diretor de comunicação. Espero, precisando, a gente está aí. É só tá convidado. Fazer o convite, a gente volta aí para bater um papo. Vamos preparar até um debate aqui. Com certeza. Tá feito? Muito obrigado pelo espaço. Fique à vontade. Muito obrigado. Esse foi o Rafael Prado, técnico de operação na refinaria Henrique Lage, aqui de São José dos Campos, formado. Ele é bacharel em administração de empresas e também é estudante de direito. A gente faz questão de frisar aqui que ele trabalha no mesmo setor aonde perdeu a vida o José Luiz Bettoni, num acidente que teve na refinaria Henrique Lage, aqui em São José dos Campos. Bem, vamos embora. A jornalista Shirley Marciano é a nossa diretora de conteúdo e editorialista. A apresentação aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do SINDCT e que dá suporte aqui à Rádio CT é do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. Obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.